Entrevista do dia. Vamos agora conversar com o ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Dirceu, que está em Manaus para lançar o seu livro. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, aqui no programa 18 horas. Vamos falar do seu livro, né? Zé Dirceu Memórias, com narrativas que trazem um levantamento desde a sua época de líder estudantil até chegar a ministro. Muito boa noite, seja bem-vindo. Que livro, né? Que trajetória o senhor conseguiu resumir num único livro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar novamente em Manaus, no Amazonas. Faz 10 anos que eu não retornava aqui. Nossa. Inclusive no livro eu conto que em 1971 eu voltei do exterior. Em 69 nós fomos trocados pelo embaixador americano que foi sequestrado. Nós estávamos presos, estávamos sendo torturados. Não havia liberdade no país, há uma ditadura e fomos para o exterior. Eu voltei para lutar contra a ditadura e vim pela Europa, para Bogotá e entrei por Manaus. Olha, nossa, 1960... desde lá o senhor nunca mais voltou para Manaus? Não, voltei inúmeras vezes. 10 já anos. tem o quê? Uns 40 anos? Isso? Isso foi 71. Tá. Depois eu vivi no Brasil clandestino, no Cruzeiro do Oeste, no Paraná, de 74 a 80, 81. Depois eu voltei para São Paulo, para minha vida legal. Fui deputado estadual, deputado federal, fui secretário-geral do PT de São Paulo, terminei minha faculdade, fui trabalhar como advogado e até chegar à vitória do Lula em 2002. Mas eu vim ao Amazonas, acho que mais de uma dezena de vezes, né? Sim. Inclusive, não vim lançar meu livro por causa da pandemia, porque eu lancei em 22 capitais, ficou faltando Campo Grande, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista e Macapá. E parei quando eu tinha feito 60 cidades além das capitais, por causa da pandemia. Agora eu tive essa oportunidade de voltar ao Amazonas para lançar meu livro, não só aqui em Manaus, como também em outras cidades, que para mim é uma alegria. Né? Inclusive, eu ia fazer essa pergunta para o senhor. O senhor vai lançar aqui em Manaus, vai lançar em Itacoatiara, em Tefé e também em Manacapuru. E além desses lançamentos, o senhor ainda tem também que cumprir uma agenda política, é isso? Exatamente. Então, estou determinado a cumprir essa agenda política. Acho que é muito importante para o Lula uma vitória no Amazonas e no norte do país. Vamos lembrar que o Lula já venceu eleições no norte do país, né? Aliás, já teve uma expressiva votação no Pará, por exemplo, no Maranhão, na ida para o Nordeste, e tem hoje o apoio do MDB praticamente do Mato Grosso até a Bahia, nesse arco no sentido horário, entendeu? Daí, inclusive, essa decisão que foi tomada de apoio à candidatura do ex-governador, senador, ex-ministro Eduardo Braga, do MDB, pela Federação PT-PCdoB-PV, para compor um palanque aqui para o Lula, certo? O que evidentemente não significa que outros não possam apoiar o Lula, certo? Que essa é uma questão em vários estados em aberto, né? Às vezes nós não temos um palanque só, temos 2 palanques, não. Mas é uma questão que vai ser decidida nessas convenções que estão acontecendo em todo o Brasil, inclusive aqui no estado do Amazonas. Exato, e a convenção do PT está marcada para acontecer sexta-feira agora, de manhã. E à noite o lançamento do seu livro aqui em Manaus. Você vai participar das convenções? Não. Como é que está a sua agenda para essa sexta-feira? Essas convenções, na verdade, elas são para oficializar decisões que já estão tomadas. É a convenção legal. Tanto é que o Lula não estava presente em São Paulo na convenção, estava em Pernambuco, certo? Mas também não tem nenhuma razão para não ir, certo? Se for convidado, eu irei. Terei a maior alegria de ir, certo? Eu vou jantar hoje com o nosso presidente do PT, com o Zé Ricardo, nosso deputado, com o Serafim, entendeu? Então, vou ter a oportunidade de conversar. Serafim do PSB, vou visitar a Vanessa Crasotin, nossa deputada, vou visitar todos aqueles que queiram dialogar, conversar conosco. O importante nesse momento do Brasil, né,
é a eleição do Lula, certo? A eleição do... Todas as outras questões, decisões estão submetidas a essa questão maior. Por isso mesmo fizemos uma aliança com o PSB, que indicou Geraldo Alckmin, compusemos com 7 partidos, né? Sim. Uma aliança que, além do PV, PCB, PT, tem a Rede, tem o PSOL, tem o Solidariedade, certo? E estamos avançando, na verdade, quase a maioria do MDB e grande parte do PSD, por isso mesmo estamos apoiando o senador Omar Assis. Esses partidos, essa parcela importante desses 2 partidos também apoia o Lula. É uma grande aliança que nós fizemos. E setores do PSDB também têm apoiado a candidatura do Lula. Para nós é muito importante o Amazonas pelo significado da Amazônia, né? E pela gravidade da situação de desmatamento, de grilhagem, de exploração ilegal da madeira, pela repercussão internacional que tem isso, e também pela Zona Franca de Manaus, que foi uma construção que preservou a floresta, deu emprego para dezenas, milhares, 100, 150 mil trabalhadores aqui no Amazonas. Mas nós precisamos pensar no futuro, certo? Há uma transição ambiental, tecnológica no mundo. Aliás, estão aí as motos elétricas já nas ruas de Manaus, amanhã serão os carros, está chegando o 5G, inteligência artificial. E essa questão da transição ambiental e tecnológica vai para a agricultura também, certo? Daí a agricultura orgânica, e aqui nós temos a maior riqueza. É um patrimônio que o Brasil tem, a Amazônia, que praticamente acrescenta no produto interno do Brasil, vamos por 30% a 40% a mais de riqueza. Além da biodiversidade, que pode criar uma economia aqui compatível com a proteção da Amazônia. Sim. Não só com o extrativismo, né, com a madeira legal, certo? Mas também com a biodiversidade e com as pesquisas, porque vamos lembrar também que aqui na Amazônia nós temos grandes centros de pesquisa científica, sim, tecnológica. Então eu vejo e partilhamos ela com os países todos da Amazônia, da América do Sul. O senhor falou dessa importância da Zona Franca de Manaus, enalteceu o modelo econômico. A pergunta é, Zona Franca de Manaus, falando de empresa, de modelo econômico, estamos passando por várias situações que colocam em risco a competitividade do que é produzido aqui com o atual presidente Bolsonaro. Como é que está o projeto para a Zona Franca de Manaus do PT em relação a esse modelo econômico? Eu acredito que nós temos que mantê-la, mas avançar, porque primeiro que está havendo uma renovação tecnológica, nós precisamos preparar a juventude com ensinos técnicos, com institutos tecnológicos, e precisamos também apoiar essa revolução tecnológica que está chegando, criar condições aqui, essa mudança que está havendo na cadeia de produção, de valores, na globalização, na logística mundial, tanto por causa da pandemia como pela guerra agora na Ucrânia, ou mesmo pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, nós podemos observar que todos os países estão procurando se reindustrializar, se reorganizar suas economias. E o Brasil tem uma grande oportunidade com isso, inclusive a Zona Franca de Manaus, como já está acontecendo, que as empresas já estão chegando aqui. Então nós temos que aperfeiçoá-la, desenvolvê-la e não tomar medidas que possam colocá-la em risco, como foram as últimas medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, agravadas depois por medidas tomadas no âmbito da política de tarifas, né, a nível mundial. Né? Então acho que é preciso não parar no tempo, incorporar os avanços científicos e tecnológicos, criar condições para que a juventude tenha acesso, né, à educação tecnológica, porque hoje falta trabalhadores qualificados, centenas de milhares em TI, por exemplo, e faltarão aqui também se nós não tomarmos essas medidas. Como nós criamos os institutos federais tecnológicos, expandimos as universidades, vamos voltar a priorizar a educação, a saúde e também a cultura e o turismo, porque o turismo também é muito importante para a Amazônia e pode ser um fator determinante. Eu vejo países, por exemplo, a República Dominicana, que recebe 9 milhões de turistas por ano, 7, 8, e tem 9 milhões de habitantes. O turismo emprega, desenvolve a economia. É muito importante. Eu acredito que esse é um foco também que nós temos que ter aqui
na Amazônia e no estado do Amazonas. Agora, em relação à política internacional, fala-se muito de proteção, fala-se muito de uma intervenção até para que a gente saiba como proteger a Amazônia brasileira. Como é que o senhor avalia essa situação? Bem, primeiro temos que repelir qualquer tentativa de internacionalização da Amazônia ou de não reconhecer a soberania do Brasil e de cada país que tem fronteira conosco e pertencem à Amazônia. Nós devemos ter uma posição definitiva. Agora, para nós fazermos jus a essa soberania, nós temos que cuidar da Amazônia. Sim. Se tem um garimpo ilegal, se tem um desmatamento, se tem um crescimento do narcotráfico, do crime organizado, se tem uma expansão predatória de uma pecuária, entendeu? Ou mesmo dos cereais, certo? Que não há necessidade, que o Brasil tem capacidade tecnológica de aumentar a produção, a produtividade com a mesma terra, e o Brasil tem áreas degradadas, 40 milhões de hectares de terra degradadas pode ser recuperado, e nós usamos 200 milhões de hectares de terra para 200 milhões de cabeças de gado. Isso pode ser reduzido, porque um gado por hectare nós podemos pôr 3, 4, é uma questão de incorporação de tecnologias. Então eu acredito que soberania sim, mas nós precisamos, porque se não tem a presença do Estado, porque assim, para não haver, lógico que há ação criminosa, mas também há a necessidade, para impedir que a necessidade leve ao desmatamento, leve à exploração não só ilegal como predatória, seja da agricultura, seja da mineração, é preciso dar crédito, dar assistência técnica, criar as condições para que aqueles que vivem na Amazônia e dependem dela possam trabalhar e protegê-la. Agora, isso precisa da presença do Estado, não só o Estado fiscalizador e o Estado que reprime a atividade criminosa, mas o Estado que dá apoio, né? Cria oportunidades. Cria oportunidades, porque nós temos que pensar que nos próximos anos o comércio, primeiro nós temos que pensar que, na verdade, de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, já está havendo uma virada da economia para a Ásia. E daqui a pouco nós vamos ter a interoceânica, quer dizer, os portos do Chile e do Peru estarão abertos para a Amazônia. Então, uma nova economia surgindo, voltada para a Ásia. Segundo as ligações, seja por hidrovias, seja por ferrovias, crescerão, tanto para os portos, né, do Maranhão, como para os portos da Ásia, e não mais para São Paulo, para Santos e para Paranaguá. E nós temos que ver que há uma integração com a América do Sul, energética e de infraestrutura rodoviária, ferroviária, que precisa ser feita. Então há muito o que pensar em política externa, fora a importância da Colômbia e da Venezuela, que são dois países que têm quase 80 milhões de habitantes. A economia da Colômbia é uma economia hoje industrial, uma economia como a da Argentina, que está no patamar médio, né? Depois da brasileira e da mexicana. E a Venezuela, que está se normalizando, também é um grande espaço para, porque nós temos uma Amazônia comum e temos um lago comum do Orinoco, que forma toda uma região riquíssima em minerais, em petróleo, e uma oportunidade de grande expansão também, não só das relações culturais, políticas, institucionais entre os países, mas do comércio e da imigração, porque hoje é uma realidade, né? A imigração é uma realidade. E se o Brasil tivesse continuado a crescer nesses 6 anos, hoje nós teríamos milhões de sul-americanos vivendo no Brasil, como existem milhões de brasileiros vivendo em vários países do mundo, nos Estados Unidos e outros países, né? Como na própria Portugal, são 300 e tantos mil brasileiros, nos Estados Unidos são milhões de brasileiros, na Austrália, no Japão, né? Que essa é uma realidade do mundo atual, né? Ok. Voltando, se o senhor me permite, a questão da eleição, da política, o senhor falou inclusive que vai apoiar o PT, vai apoiar o candidato Omar Aziz para o Senado. E para o governo do Amazonas, já está definido esse apoio? A decisão que foi tomada numa reunião com o presidente Lula, que depende evidentemente da decisão e do referendo do Diretório Regional do Amazonas, é apoiar o senador Eduardo Braga do MDB. Okay. Que eu acredito que com uma aliança com o Omar Aziz, certo? E com
os partidos que vão apoiá-lo, torna-se um candidato competitivo, porque a eleição ainda está em aberto. É evidente que o ex-governador amazonino é o candidato com mais chances, vamos dizer, e nas pesquisas aparece em primeiro lugar, tem um recal pelas realizações que fez, pela memória que o Amazonas tem dele. Portanto, e está aliado a um candidato competitivo para o Senado, ex-senador, ex-prefeito, aliás, meu amigo pessoal, Arthur Virgílio, que também está disputando com o Omar Assis e com outros candidatos o Senado. Então, é uma eleição e temos ainda a possibilidade da candidatura do Ricardo Nicolau, certo? Que está em aberto. Então o cenário também ainda e o próprio governador que tem uma posição razoável, né? Então é uma eleição em aberta, certo? Que nosso primeiro objetivo, como eu disse desde o começo, é a eleição do Lula. Mas nós temos também, evidentemente, uma aliança aqui e um candidato, assim que o Diretório Regional referendar, que é o senador Eduardo Braga e o Osmar Assis para o Senado. É a nossa chapa, o próprio deputado, o nosso Zé Ricardo, outros candidatos como a Vanessa Grazottin, os deputados estaduais que nós temos, começando pelo nosso presidente Cirés, temos uma chapa que pode fazer 4, 5 deputados estaduais, pelo que eu conversei hoje, e podemos fazer 2, 3 deputados federais. É uma disputa dura, porque o coeficiente, como são 8, é muito alto, né? Diferente da Assembleia, que 24 já cria uma condição mais competitiva. Não é fácil, mas temos que acreditar, porque são lideranças importantes, né? A Grazottin continua com muita visibilidade, apoio, né? Estava conversando hoje, inclusive em cidades que ela venceu a eleição para o Senado em 18, né? Que ela não é uma candidata, é uma candidata. E o nosso Zé Ricardo, que já mostrou, né, que tem voto, né, que tem apoio, que exerceu o mandato muito bem. Agora, como é que o senhor analisa, o senhor que tem tanta experiência de tantas eleições brasileiras importantes, né? O senhor passou por várias situações importantes na história política do país. Como é que o senhor vê a eleição deste ano tão polarizada? Acho que a gente nunca viu um cenário tão polarizado e até agressivo politicamente como esse ano, como as eleições desse ano. Eu estou certa? O senhor acha isso? Não, você está certa, mas eu queria fazer uma mediação. Certo. Primeiro, que a polarização é natural. Republicanos e democratas, sim, trabalhistas e conservadores, né? Evidentemente que em alguns países tem uma terceira e uma quarta força política, né? Nós vamos na Itália agora, são 3 partidos de direita, um na verdade de extrema direita, contra o Partido Democrata. Mas na França eu vi um arco maior. No Brasil, a polarização sempre foi entre PT e PSDB. O problema da polarização agora é quando entra a violência, entra o ódio, entra a pregação do ódio e da violência. Evidentemente aí nós temos que não aceitar, isso é intolerável. Nós temos regras democráticas, por exemplo, dizer que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, dizer que elas não têm segurança. Isso não pode... Sem provas, né? Sem provas, e a experiência toda demonstra o contrário. Até porque o próprio presidente foi eleito 7 vezes deputado federal e nunca, desde 98 as urnas são eletrônicas, ele nunca contestou. E ele, o filho dele foi eleito senador, outro deputado, outro vereador, e ele foi eleito presidente. É verdade que ele disse que a eleição foi fraudada, que ele ganhou no primeiro turno, mas isso são afirmações políticas, né? Com o objetivo de estabilizar o processo eleitoral. Por isso mesmo que a justiça tem tomado providências legais contra e punido, inclusive, aqueles que atentam contra a ordem democrática, aqueles que colocam em ameaça o calendário eleitoral, o sistema eleitoral e as eleições. Agora, do ponto de vista de projetos de governo, o próprio eleitorado, os próprios brasileiros e brasileiras optaram por 2 candidaturas, porque na espontânea dá 75% decidido, não é comum, né? É porque há realmente 2 blocos políticos, né? O PL, o PR e o PP, certo? Com o presidente Bolsonaro, e o bloco que eu descrevi aqui com o Lula, que representam 2 projetos para o país, de visão da vida, do papel do Estado, do modelo econômico, né? E interesses diferentes. Nós representamos mais, né, setores da sociedade, e o presidente Jair Bolsonaro representa outros setores. E as pesquisas estão indicando que o Lula tem uma vantagem de 10%, 13% no primeiro turno e talvez de 20% no segundo turno, entendeu? De 60% a 40%. Porque há um fator que poucos chamam a atenção: o Bolsonaro não sobe no segundo turno.
Ele faz 35, 36, no segundo turno 37, 38. Enquanto, se nós olharmos a eleição na França agora, a Marine Le Pen, que fez, se não me engano, 21,3 ou 23,1, foi para 41 no segundo turno. Então, esse é um fenômeno, porque a rejeição ao governo dele, a reprovação do governo dele chega a 53%, 60%. E entre as mulheres, os jovens, no Nordeste, é muito alta a aprovação e o voto no Lula. Então, a maior probabilidade é que o Lula vença as eleições, pelas pesquisas. A eleição temos ainda 70 dias pela frente, não se pode dizer quem ganhou. Mas a tendência é essa que as pesquisas indicam. Porque há uma memória do legado do Lula e há um julgamento do governo Bolsonaro. Quer dizer, a maioria do país reprova o governo dele e rejeita. E tem ele como o principal responsável para essa situação. Veja bem que hoje mesmo, mix 18 horas, corte no orçamento deve ser saúde e educação. Então o que ele fez? Ele faz uma série de bondades eleitorais, né, algumas necessárias, como, né, o Auxílio Brasil, né, ou mesmo a ajuda aos caminhoneiros ou aos taxistas, né? Mas, ao mesmo tempo, depois ele corta na educação e na saúde. Então, quem vai ser prejudicado é o conjunto dos trabalhadores que depende da saúde e educação, que seus filhos dependem. Então, é uma coisa... Porque esse dinheiro vai sair de algum lugar, né? Então, completamente irracional, certo? Porque não se fez uma reforma tributária no país, entendeu? Então, aí é uma questão mais que essa. É uma questão que nós defendemos abertamente, né? E nos diferencia do Jair Bolsonaro, que no Brasil, quem paga imposto direto. Não, é indireto, regressivo, quer dizer, o trabalhador paga sobre bens e serviços. E a renda, a riqueza, a propriedade quase não paga imposto comparado com a União Europeia. Não estou falando da Alemanha, da França, da Itália, onde é o contrário. Então, são questões que vão ser colocadas na eleição. O balanço da educação, da saúde, da segurança, da criação de emprego, do desenvolvimento do país. Fora o ataque à cultura, o ataque à democracia, que são questões também que o eleitorado já está pesando, né? Eu digo sempre que o presidente Bolsonaro, ele tende a perder a eleição pelo conjunto da obra, porque alguns podem falar, não, é porque ele atacou muito os artistas, a cultura, não é porque ele abandonou a educação, a saúde, não, porque durante 7 anos não se criou, como se propôs com as privatizações, que a reforma previdência trabalhista que se criaria no crescimento. O país não cresceu esses 6, 7 anos, mas também por esse conjunto da obra, e não só por um fator ou outro. Certo. Vamos então, para finalizar, o serviço do lançamento do seu livro, são suas memórias, essa coletânea importantíssima. Vai acontecer então nesta sexta-feira agora, no Sindicato dos Metalúrgicos, a partir das 7h, é isso? Exatamente. Estão todos convidados? Todos convidados, portas abertas. Para receber lá, o senhor vai falar alguma coisa? Vou falar um pouco sobre o livro e falar um pouco sobre o Brasil, né? Como eu sempre faço. Porque eu conto, na verdade, a história da minha geração, não é tanto a minha, da geração de 68 que lutou contra a ditadura, né? Do movimento estudantil que se levantou já em 65 contra a ditadura. Que, aliás, já tinha se oposto ao golpe e tinha apoiado as reformas de base do governo Jango, que é a União Nacional dos Estudantes. E depois conto também a minha história, né? De onde eu nasci, quem eram meus pais, como é que eu vim de Minas Gerais para ser office boy, para ser arquivista, almoxarifado, relações públicas, auxiliar de escritório em São Paulo. Como é que eu fiz faculdade de Direito, como é que eu trabalhei, estudei a vida toda. Depois, como é que eu fui preso por lutar por eleições, contra a censura na imprensa, contra a repressão de manifestações e também contra a política econômica, contra uma ditadura que extinguiu os partidos, acabou com a eleição para presidente, governador, prefeitos, e que o Jair Bolsonaro defende, né? Que torturou, que assassinou, e que expôs o Brasil no mundo todo, como ele está expondo também, como se o Brasil fosse um pária. Depois eu conto a história do PT, né? Conto a história da minha luta contra a ditadura, mas aí quando chega em 80, né, eu conto a história do Brasil já de 80. Né? Já vem direta porque já. Vamos lembrar que em 74 o povo votou no MDB e derrotou a Arena. E veio o ato institucional número 2. Né?
veio o pacote de abril, porque foi na derrota em 65 em Minas e no Rio que a ditadura acabou com a eleição, acabou com os partidos e impôs a censura e a repressão, que é o ato nacional número 2. O 5 foi contra as greves do movimento estudantil, dos operários, a luta contra a ditadura. E depois, em 78 de novo, em 82 de novo, o povo veio votando no MDB. E depois eu conto como é que o povo começou a votar no PT e a história do PT. Ou seja, uma aula de história que você não pode perder. Sexta-feira agora, a partir das 7 da noite, no Sindicato dos Metalúrgicos, você vai conferir essa aula, né, essa história do Brasil que confunde, né, a história do Brasil com a história de vida do ex-ministro José Dirceu. Muitíssimo obrigada pela sua presença. A gente ia ficar aqui mais tempo conversando. Muita história para contar. É muita história para contar. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Boa noite, conversando. muito obrigado a vocês e a mim. Muitíssimo obrigada.